Boa tarde a todos, a todas e a todos. Bem-vindos a esta última sessão do nosso ciclo de webinars de digitalização no caminho para a internacionalização. Este ciclo de webinars é uma iniciativa da AIP em parceria com o IPAM e quero desde já reforçar e agradecer, reiterar o agradecimento ao IPAM e aos professores que se disponibilizaram para connosco levar a bom porto este ciclo de 3 sessões. Sendo que a primeira se realizou no passado dia 21, em que contamos com o professor Carlos Búrcio, que nos falou, ou que teve como tema, Estratégia Integrada de Internacionalização. No passado dia 27 tivemos a segunda sessão com a professora Célia Saraiva, em que falamos dos meios digitais acessíveis a PMEs, e vamos encerrar hoje, contando com a disponibilidade, aliás, a quem agradeço desde já, do professor Diogo Silva, para fechar este ciclo com o tema do e-commerce, que não podia ser de outra forma, mas estamos a falar de meios e neste momento vamos falar de ferramentas que são de facto muitíssimo importantes para este percurso de quem quer estar de facto em todo este processo de internacionalização. O professor Diogo Silva é uma pessoa muito experiente, quer do ponto de vista empresarial e profissional, é também ele próprio académico, trabalhando com, nomeadamente, nestes temas do e-commerce e de soluções para e-commerce e de e-commerce growth. Eu espero bem, depois o professor vai nos explicar, eu também estou ansiosa para conhecer melhor este conceito do e-commerce growth. Seguramente que vai partilhar connosco também este conceito. Não tenho qualquer dúvida que quer a realidade profissional, quer a experiência académica do professor vão nos permitir aqui o método de interação, nomeadamente para as empresas que estão do lado de lá, para as pessoas que participam connosco, e que no fundo é de facto o grande objetivo destas sessões. Nós quisemos trabalhar 3 sessões muito pragmáticas, muito orientadas para as PMEs, que no fundo são também o foco e o grande objeto da ação da Associação Industrial Portuguesa, e só podemos fazê-lo em sessões assim, muito curtas, muito pragmáticas, muito objetivas, com pessoas que tenham de facto conhecimento, como é o caso, seguramente, do professor Diogo, mas também com experiência profissional, porque é a melhor forma de podermos partilhar é quando estamos entre profissionais e conhecemos as dificuldades, temos noção enfim, dos contextos e também dos cursos que muitas vezes temos ou nem sempre temos para poder levar a cabo aquilo que são os nossos desafios. Uma breve nota também já agora sobre a AIP, esta associação que completou já 185 anos de idade. Somos uma associação multissetorial, nascemos naturalmente como industriais e por isso somos a Associação Industrial Portuguesa, mas somos também Câmara de Comércio e Indústria, por isso temos representados e representamos todos os setores da economia. Temos o âmbito nacional, temos empresas das ilhas até ao Algarve, passando por Bragança. Também é verdade que temos algumas internacionais já. E dedicamos sobretudo e temos como grande objeto, como eu dizia, o apoio às empresas e em particular às PMEs. E fazê-lo nas diferentes vertentes e dos seus fatores criativos de sucesso, desde a internacionalização, que no fundo é o tema que nos traz aqui hoje, mas também passando pela inovação, pelo financiamento, um tema crítico também para as nossas empresas, pelo empreendedorismo, pela qualificação de recursos, que seguramente hoje também será tocada aqui ao ali, porque não há como fazer digitalização crescer sem passar pela qualificação e por recursos adequados e preparados para o efeito. E por isso desenvolvemos aqui um conjunto de atividades que são de facto todas elas vocacionadas e orientadas para as empresas. No caso da internacionalização, para além das ações de mercado que desenvolvemos durante todo o ano, a diferentes mercados, fazemos e trazemos também importadores para o contacto com a nossa oferta nacional. Realizamos sessões de informação sobre mercados, esta é mais específica, este ciclo, porque tem a ver com temáticas ligadas ao processo de internacionalização, mas também fazemos sobre mercados especificamente, nomeadamente aqueles para os quais estamos vocacionados em termos depois das missões que vamos desenvolver. E, no fundo, temos também aqui uma componente que era importante, valia a pena também referir, que tem que ver com os certificados de origem. Para quem está na internacionalização, sabe que é um fator importante no processo de exportação, nomeadamente quando se trata de mercados não europeus. Por isso também nós temos esse atributo de poder emitir certificados de origem para as empresas que de facto pretendam fazer todo esse processo de internacionalização.
Enfim, não me alongava mais, dizer-vos que venham ter connosco, conheçam-nos, acedam ao nosso site, às nossas redes sociais, nós promovemos todos os dias as informações relativamente às ações que vamos desenvolvendo, até de alguma forma também às tomadas de posição políticas sobre aspectos importantes da economia que são relevantes para as nossas empresas e também vamos partilhando através dos nossos meios e dos nossos canais de informação. E estamos naturalmente sempre disponíveis para apoiar as empresas nas questões que possam ser até de índole mais específica, mas tentaremos sempre dar resposta e temos feito junto em particular dos nossos associados, que como compreenderão, com quem temos uma relação diferenciada, mas sempre visando poder chegar a todas as empresas e dar resposta a todas as empresas. Por isso, neste dia em que encerramos este ciclo, que já vai na terceira edição, agradecer a todos os que têm estado connosco, voltarei ainda no final, mas reiterando o agradecimento ao professor Diogo, passava agora a palavra ao colega Henrique Ribeiro, também é um especialista da matéria e nosso colega aqui da Direção de Internacionalização, a quem pedi para moderar, no fundo, esta sessão e a quem passaria desde já a palavra para iniciarmos finalmente os trabalhos. Muito obrigada. Até já, Henrique. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Como disse a doutora Filomena, estamos a encerrar um ciclo, é o primeiro, outros virão no próximo futuro. A nossa pretensão foi trazer especialistas em cada uma das áreas para virem falar em coisas muito concretas e que possam, sobretudo, depois ser acompanhadas e desenvolvidas. De que é que estamos a falar de facto? Começámos por falar sobre estratégias integradas, fazendo realçar de que a internacionalização é um processo sistémico que exige organização, que exige um procedimento, que exige um sistema. Depois tentámos dar uma abordagem holística sobre as diversas ferramentas que estão à disposição e para que é que servem essas ferramentas nos processos de digitalização, transformação digital para a internacionalização. Introduzimos um conceito que se calhar merecerá mais desenvolvimento no futuro, que é o conceito de internetização, ou seja, passámos muito aceleradamente de um momento em que falávamos em mercados globais para falarmos neste momento em mercados internet, ou seja, o mercado global ganhou uma residência física, que é a internet, e pelos vistos tem-se dado bem, e estamos a falar finalmente estamos a falar do e-commerce, ou seja, de uma ferramenta em particular que, ao qual temos de dar de facto atenção, porque temos taxas de crescimento do negócio digital de 2 dígitos, 20% ao ano, o professor Diogo falará disso muito melhor do que eu, mas quando estamos a falar em taxas de crescimento de 20% ao ano, também estamos a falar de negócios que começam a aparecer e que serão os concorrentes daqueles que já existem atualmente, que já são nativos, todos eles nativos digitais, concebidos de uma forma nativa digital e que estão hoje a aparecer e a ameaçar aqueles que já estavam estabelecidos. O professor Diogo Silva, que também somos colegas, é um jovem com mais de 17 anos de experiência profissional em muitas áreas da economia e sempre teve uma particular atenção quer para o e-commerce, quer para o e-commerce growth, que vai falar também mais daqui a pouco. Atualmente, portanto, foi no passado recente foi gestor de marketing digital da Leroy Merlin, que toda a gente conhece, e é atualmente responsável pelo marketing digital do grupo Fonte Viva, mas não só em Portugal, a nível ibérico, e portanto tem digamos, a responsabilidade de levar um negócio digital do grupo Fonte Viva, quer em Portugal, quer em Espanha. Para além disso, é docente do IPAN, onde leciona diversas unidades curriculares, diversas matérias, todas elas muito ligadas a esta área, docente quer nos cursos técnicos superiores profissionais, quer nas licenciaturas e nas pós-graduações, sempre nas áreas onde se sente mais, quer nas áreas estratégicas, quer nas áreas digitais. Portanto, bem-vindo, professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos ouvir com muita atenção e, no final, poderão pôr as vossas perguntas no chat para podermos moderar e pôr esclarecer as dúvidas. Só para esclarecer também que o conteúdo de todas as sessões vão ser partilhados com quem esteve connosco.
o que acontecerá no decorrer da próxima semana. Muito obrigado, até já. Professor Diogo. Muito bem. Antes de mais, boa tarde a todos e antes de começar qualquer partilha, queria agradecer aqui a oportunidade de estar presente, de poder partilhar um bocadinho aqui de experiência, um bocadinho de algumas ferramentas também e algum alinhamento também de expectativas face ao e-commerce e face a este crescimento que podemos encontrar também com o e-commerce. Vou passar então a partilhar aqui alguns slides convosco, muito rapidamente, para poder ter aqui um suporte de comunicação. Muito bem, então, já foi falado de quem sou, portanto não vou alongar aqui sobre o meu perfil. Sim, realmente estou, neste momento, é a minha atividade de maior volume, realmente coordenador para uma empresa que se chama Culligan, que tem em outras marcas que também a Fonte Viva. Muito bem, e também docente no IPAM, como o professor Henrique acabou de identificar. Antes de mais, então, vamos alinhar expectativas sobre o que vamos falar hoje. Bom, hoje vamos identificar passos-chave para ter um e-commerce de sucesso. Um bocadinho olhando para a internacionalização, obviamente, estamos aqui a falar deste perfil de PMEs, portanto faz-me todo o sentido alinharmos um bocadinho para essa temática, obviamente, falar um bocadinho de expectativas, ferramentas e depois no final, como já foi falado hoje, como é que podemos acelerar um bocadinho este processo de ganhar mercado fora de portas e dentro de portas também, mas olhando lá para fora especificamente. Muito bem. Falando de e-commerce, não podemos deixar de enquadrar nos vários pontos de contacto com os nossos clientes. E, portanto, faz sentido que, antes de começarmos a falarmos especificamente só de e-commerce, percebermos todo o enquadramento que os nossos clientes-alvo vão realmente interagir, onde é que vão interagir connosco e como é que vão interagir. Por isso, identificar bem quem é que tem realmente aqui responsabilidades e quais os departamentos que vão aqui interagir também no e-commerce e todo o processo digital da angariação de cliente, identificar realmente quem aqui pode acrescentar valor e definir critérios para a forma como as nossas marcas e os nossos produtos e os nossos serviços estão presentes nos vários mercados. E digo aqui já vários mercados, porque como viram nas edições anteriores aqui dos webinars, temos que ter cuidado, obviamente, sempre que passamos de mercado para mercado e entender a sua especificidade. E o e-commerce mantém essa necessidade. Temos que alinhar, nomeadamente, como vamos ver a seguir, processos de pagamento ou distribuição no país específico. Focando aqui na experiência do e-commerce, então podemos focar-nos aqui em 6 pontos. Awareness, consideration, compra, purchase, delivery, product service and loyalty. Este seria o loop que queríamos realmente considerar aqui para o e-commerce, conseguir que o cliente, o utilizador, nos conheça, compre e depois fidelize. Mas, na verdade, o e-commerce muitas vezes prega-nos muitas partidas. E, portanto, o nosso processo de aprendizagem e relação com o cliente nem sempre é linear. Portanto, muitas vezes o nosso encontro com o cliente é diretamente só na compra ou muitas vezes já num serviço, e vou explicar porquê, ou então no processo de recompra, portanto, de lealdade a uma determinada marca. Nós no e-commerce muitas vezes não falamos só de um produto nosso, podemos falar de produtos que não são nossos ou que têm a relação a terceiros. E então, aqui diretamente a compra, obviamente, um desejo, um ímpeto de chegar e comprar diretamente, que é ótimo,
Depois, em relação produto-serviço, no sentido em que alguém já tem o produto e precisa de um serviço e precisa, portanto, dessa prestação de serviço e, portanto, a lógica não é linear. Aqui apanhamos realmente este cliente já numa fase posterior à compra regular de um produto simples no e-commerce. E depois também na lealdade, porque na recompra, digamos assim, porque podemos aqui ter clientes que, ao estarem fidelizados a uma determinada marca, precisam dos seus acessórios, precisam de, imaginemos, e é um tema que me é muito sensível, imaginemos que temos uma máquina de água e precisamos regularmente colocar um garrafão em cima dessa máquina de água. Ou então temos uma máquina e precisamos de colocar um filtro. E estas marcas não precisam de ser exatamente as mesmas. Podem ser perfeitamente alguém que me vende o produto e eu depois ter consumíveis, ter acessórios que sejam comprados no outro lado. E isto ajudar à recompra. Portanto, temos de ter em atenção estes 3 pontos são críticos e muitas vezes são nestes 3 momentos em que encontramos targets diferentes. Mas realmente, quais são os nossos objetivos? Este é um alinhamento também muito importante, porque estamos a falar aqui muitas vezes não de venda propriamente de um produto em que eu chego, pago e recebo em minha casa. Ou mando vir, ou peço desculpa pela expressão, ou faço a aquisição para receber num contentor. Nem sempre é assim. Podemos estar aqui a falar simplesmente de experiências de cliente que apenas queremos receber o contacto para um tratamento comercial. Portanto, antes ainda de avançarmos para um sistema de e-commerce, para um sistema complexo de pagamentos, de entrega, temos de definir exatamente qual é o nosso objetivo com esta plataforma digital de presença no online. E se isto estiver bem definido, com estas 2 características, uma para a aquisição de cliente direta para compra, pagamento online, então temos um objetivo. Se queremos então ter um contacto online para desenvolvimento de uma oferta comercial ou desenvolvimento até de produto, como muitas vezes acontece, então aqui temos que diferenciar o nosso objetivo e diferenciar a experiência de cliente que vamos ter. Portanto, isto definido, então podemos passar para o próximo passo. No fundo, é isto, é esta questão. O que é que realmente vamos vender online? São produtos, são serviços, são personalizações. Toda esta definição deve anteceder o momento de sequer pensarmos em avançarmos então para plataformas. É neste momento que eu faço já uma questão para vós, que é, gostava de saber quem é que tem já e-commerce ativo, quem é que tem sequer site ou quem ainda está a planear. E pedi aqui que fossem respondendo aí no chat para depois mais tarde podermos interagir e perceber aqui ordens de grandeza, como é que está o nosso status. Quem quiser, obviamente, facultativo. Como estava a dizer, se estivermos a falar de serviços, podemos estar a falar de várias situações. Podemos estar um serviço de consultoria, de tecnologia. Depois podemos estar aqui a falar até serviços de compras de serviços online. Estamos a falar de, por exemplo, estamos a falar de cursos online, por exemplo, como as escolas têm, ou pequenas formações também. Portanto, esta definição, tipologia de presença também é importante aqui identificar. Portanto, todo o tipo de produto que vamos também ter na nossa oferta e, por que não, subscrições. Subscrições, o que é isto? É ter aqui um plano de entrega regular de determinado serviço. E divido a subscrição face aos outros, porquê? Porque vamos ter uma relação sempre crítica no primeiro momento, mas que evolui ao longo do tempo. E podemos ter aqui uma forma e uma necessidade de contacto diferente no e-commerce. Este é um ponto crítico para quem tem contratos de relação. Imaginemos que temos um
um contrato de 1 ano, 2 anos ou mais tempo de serviço e de entrega de produto, por exemplo. Então aqui temos que ter atenção, não só às escolhas de plataformas que vamos ver a seguir, mas também na forma como comunicamos e conseguimos garantir as vendas regulares e otimizar essas vendas. Isto quer dizer que realmente temos aqui um percurso obrigatório. O percurso obrigatório vai ser a definição, então, aqui dos nossos objetivos, do nosso plano para o e-commerce. Sim, é verdade que nós podemos lançar, e vamos ver, podemos lançar uma loja em poucos minutos, estamos a falar de horas, mas tendencialmente um e-commerce que é lançado em horas trará mais problemas do que benefícios. E normalmente, principalmente com startups, acontece muito. Vamos com pressa, vamos lançar um e-commerce e depois, no momento a seguir, cai. Com as PMEs, a mesma situação. Sentimos ali o ímpeto de ir para um determinado mercado, criamos um e-commerce muito rapidamente, mas logo depois, devido à falta também de um plano e orientação global deste mesmo plano, e o meu colega Carlos falou sobre a implementação sustentada ao longo do tempo, é um pouco isto, também isto para o e-commerce. Okay? Claro que sim, podemos montar sistemas de e-commerce muito rápido, mas não sem um plano, não sem percebermos em que momentos vamos ter que crescer, não em que momentos, ou melhor, não sem perceber que custos vamos ter para, ao final da nossa análise regular do nosso negócio online, para conseguirmos ter uma avaliação correta em perspectiva e a longo prazo. Então, o que é o nosso percurso obrigatório para além desta preparação prévia com um plano a médio e longo prazo? Sim, escolha de um CMS. O que é um CMS? É uma plataforma onde vamos gerir os nossos conteúdos, onde os utilizadores do nosso site vão ver os nossos conteúdos, a relação com a marca, o que é que oferecemos, se temos um blog, falar nestes conteúdos, falar das condições que a empresa oferece. Portanto, na parte da awareness e na parte de loyalty, juntam-se as duas pontos. Portanto, as garantias, as partes legais, a parte também de entretenimento, cabe aqui dentro deste CMS, que é um gestor, no fundo, de conteúdos online. Depois, uma plataforma de faturação certificada não é nada de novo para uma PME. No entanto, aquilo que pode fazer realmente a diferença é a ligação desta plataforma plataforma de faturação com o sistema de e-commerce. E se tivermos esta integração, então estamos tranquilos, o nosso processo pode ser automatizado. E então aí estamos descansados, podemos avançar. Não menos importante, e agora faço uma ressalva quando falo em escolha de plataforma de e-commerce, porque muitas plataformas de e-commerce são já também uma plataforma de conteúdos genéricos, digamos assim. Portanto, ao escolhermos uma plataforma de e-commerce, muitas vezes já tem a primeira necessidade colmatada. Ainda assim, ainda é comum termos estas duas plataformas divididas, porque realmente, e vamos ver algumas a seguir, ainda faz diferença esta especialização. Alguns sistemas de plataformas de e-commerce tentam ser plataformas de conteúdos e vice-versa, mas acabam por ter alguma dificuldade na especialização e no ir mais longe de forma standard, portanto, sem necessidade de customização das próprias plataformas. Depois, e ligado à faturação, estamos aqui a fazer um cruzamento, uma gateway de pagamentos, uma forma de pagamentos online. Podemos optar por ter pagamentos individuais ou ter uma plataforma que gira, que consiga
gerir todos os nossos pagamentos e que faça ligação ao nosso banco. Mas já vamos ver como é que funciona. E depois, um parceiro de entrega que está aqui com minúsculas propositadamente. Porquê escolha um parceiro de entrega em minúsculas? Porque este parceiro de entrega é crítico, principalmente quando falamos de exportação, falamos de internacionalização, portanto, aqui é muito crítico esta boa escolha de um parceiro de entrega, como já é no offline, mas cada vez mais, e estamos a ver no e-commerce, que não podemos parar de negociar estas parcerias, identificar novas oportunidades face às mudanças constantes que estamos a assistir nas parcerias de delivery. E então está aqui em minúsculas porque o parceiro pode realmente, faz sentido que seja reavaliado constantemente. Bom, vou avançar para isto se tornar mais interessante, irmos mesmo ao detalhe. Vamos então falar do CMS e aqui muito rapidamente podemos observar que existe um CMS esmagadoramente aqui em maioria, que se chama WordPress. E o WordPress tem uma característica muito interessante e ao mesmo tempo, não posso esconder, também perigosa. É mesmo o termo, perigosa. Porquê? Assim como é o CMS mais utilizado do mundo, também é o CMS mais alvo de ataques. Ainda assim, existem sistemas super seguros, hoje em dia, com CMS aplicados com WordPress. Existem grandes sites, como por exemplo o da Casa Branca tem o site em WordPress. Portanto, todo o sistema de segurança por detrás do CMS, estando bem configurado, é seguro. Claro que, sendo uma plataforma também, de certo modo, com plugins gratuitos, portanto, com ferramentas gratuitas que se podem adicionar a este gestor de conteúdos, há que ter o cuidado e perceber a sua origem e conseguir aqui, portanto, garantir a fiabilidade do nosso site ao longo do tempo. Ainda assim, é uma ferramenta super leve, super fácil de utilizar e customizar. Portanto, alguém com um mínimo de formação na área de digital e um bocadinho em WordPress, obviamente, poderá montar um site não de e-commerce, ok? Poderá aqui montar um site rapidamente em WordPress. Depois temos um sem número de aplicações. Eu já usei quase todas elas, exceto ali 3. E fazia só referência aqui também a uma, a Adobe Experience Manager, para quem já tem um negócio com um volume de faturação muito interessante e com necessidades de sites, multi-sites, para ter mais do que uma marca divulgada na web, pode ser interessante. Também o Umbraco tem esta possibilidade, ali que é responsável por 1,8% dos sites, também tem esta possibilidade. A referir aqui que eu só fui retirar os 10.000 sites mais visitados do mundo, ok? Portanto, aqui já é um filtro. Não queremos ver todos os sites, porque existem muitos sites que não acrescentam muito ao mercado. Mas estes top 10.000 sites do mundo faz todo sentido que sejam a nossa linha orientadora, porque se realmente têm mais visitas, são os mais referentes e é por aí que nos temos que orientar e guiar. Passar pela faturação certificada para e-commerce, obviamente que existe dentro do portal das finanças os mais indicados, e a frase que eu coloco aqui é exatamente isto. É uma busca que com a parte financeira tem que ser identificada e depois, claro, a coordenação, como tinha dito antes, com a nossa plataforma de e-commerce, garantir que tem sincronização. Existem, portanto, APIs, no fundo são serviços que comunicam uns com os outros, que permitem que estas ferramentas estejam
100% alinhadas e que não haja necessidade de grande programação. Porque vou fazer aqui uma ressalva. Praticamente todas estas aplicações se comunicam entre si. É possível fazê-las comunicar. No entanto, grande parte delas tem alguma necessidade de programação. Isto pode ser interessante a determinado nível, e quando falarmos aqui depois dos meios de pagamento, já vamos falar de diferentes casos. Mas, de qualquer modo, existem estes serviços mais simples, que já estão pré-definidos e que nos ajudam a ter toda a comunicação pré-definida com os nossos sistemas de faturação. E aqui entramos agora na nossa principal ferramenta do dia, a plataforma para e-commerce. Como escolher um e-commerce? Bom, eu vou-me repetir, é verdade, mas é importante. Antes de mais, encontrar funcionalidades de acordo com o nosso objetivo de base. Lembram-se aquilo que falámos logo no início da apresentação? É isso mesmo. Ou seja, se o meu e-commerce responde, a minha plataforma de e-commerce responde aos objetivos que eu defini no início do meu plano. Se isto estiver coerente, então faz sentido, vamos ter então uma boa plataforma para o meu negócio, para a minha atividade. Esta é a garantia. Idealmente, partimos do zero, logo com uma plataforma que esteja 100% de acordo com o meu tipo de negócio. No entanto, poderão haver necessidades, poderemos ter necessidades de customização, de alteração de pequenos detalhes. E aí temos que contar, obviamente, com uma agência com maior robustez, com engenheiros programadores que nos possam ajustar a plataforma às nossas necessidades. E hoje em dia, com as plataformas utilizadas em todo o mundo, com garantias de segurança, com garantias de qualidade e de entrega e de resolução de problemas, maior parte das vezes o aconselhado é realmente partir de base com uma plataforma que já responda a, diria, 90% das nossas necessidades. Passo aqui um exemplo que não encontrei ainda solução, indo para um caso menos positivo. Encontrei ainda ontem uma aluna minha que tem um negócio de eventos e queria uma aplicação e um site que pudesse interagir com os clientes de forma a conseguir planear os seus eventos. Sim, existem já plataformas que abarquem esta tipologia de necessidade. No entanto, depois, com a sua necessidade de detalhe, já não conseguimos encontrar nenhuma aplicação que o respondesse diretamente. E então, o próximo passo vai ser encontrar aquela que está mais próxima, lá está, dentro daqueles 80%, 90% da necessidade está próxima do objetivo, e então depois os restantes, a percentagem restante, então customizada com a agência local, neste caso uma agência de marketing digital. Depois, claro, garantir mais uma vez, e peço desculpa estar a repetir isto, mas realmente é o mais importante, é garantir que existem integrações diretas com o nosso CMS, plataformas de pagamentos e parceiros de distribuição. Isto é fantástico porque esta parte da distribuição a mim, nos últimos anos, deixa-me cascaído com o e-commerce, porque a automação que temos neste momento é, desculpem a expressão, maravilhosa. Porque automatiza toda a gestão de custos, todo o link com tracking e identificação dos produtos. Obviamente que já o fazíamos offline há muitos anos, com todas as empresas de entrega, até os nossos queridos CTT, mas claro que ao longo do tempo este cruzamento entre o online e o offline realmente dá-nos uma vantagem competitiva muito grande para quem tem esta automação criada. E depois, um ponto que poderia perfeitamente estar no início, a performance. Não vale a pena criarmos um site que é lento.
Existem sites que são lentos e podemos identificar algumas razões e, em perspectiva, perceber o que é que lhes pode acontecer. No entanto, quando partimos aqui do zero, não podemos arriscar a ter uma performance baixa do site. Prejudica-nos, desde logo, na confiança dada ao utilizador. Somos penalizados logo nos motores de pesquisa, o nosso amigo Google, e, portanto, isso não podemos fazer. Não podemos correr esse risco. Seja trabalho interno, seja trabalho através da agência, a performance e a rapidez de carregamento, e a rapidez de carregamento hoje já estamos a falar em respostas de sites, respostas, portanto, a página do nosso site carregar em menos de 1 segundo até 3 segundos, depende da sua complexidade. Mais do que isto, já estamos a potenciar a saída do nosso utilizador. Não queremos isso. Aqui a identificação de algumas plataformas, umas mais complexas, outras mais simples de configurar, algumas que podemos alojar nos nossos servidores internos, outras que são de utilização na web, e quanto mais na web estiver, normalmente a customização é menor. Desde logo podemos ali apontar o Shopify, que é muito standardizado. Ainda assim tem uma evolução muito interessante e, portanto, já garante quase, isto para um e-commerce típico de produto, tem ali uma ferramenta já bastante robusta e bastante interessante. No entanto, existem outras soluções que a longo prazo podem fazer a diferença quando o nosso negócio está a crescer, quando estamos em PME e quando crescemos para além da PME, poderá fazer sentido depois então ter um site que não alojado na ferramenta em si, mas ter um alojamento próprio. E um alojamento próprio não quer dizer no nosso alojamento no servidor físico. Estou a falar de serviços online que potenciem a resposta rápida de sites. Okay? Portanto, soluções de Microsoft, Azure e outras plataformas deste género. Aqui trago um exemplo de uma plataforma de e-commerce, esta é portuguesa, Jumpseller, que também já tem uma capacidade, uma robustez muito, muito interessante, que eles prometem, de facto, a configuração em 8 passos, e é assim mesmo. Aquela facilidade que eu falei há pouco, de configurarmos um site em algumas horas, sim, é verdade, desde que tenhamos os textos, as imagens preparados para serem lançados, sim, é possível e conseguimos conseguimos lançar de facto esses sites em pouco tempo. Okay? Portanto, temos aqui 8 passos, em 8 passos conseguir lançar um e-commerce. E falamos de um e-commerce com produtos, com promoções, com cross-sell, com upsell, com pais, filhos, pais e filhos, com produtos pais e filhos, em multi-idioma e com já integrado com aquilo que acabámos de falar, plataformas de pagamento e também plataformas portanto, para delivery, portanto, parceiro de entregas, digamos assim. E estes são os planos diretos para a aquisição de uma plataforma deste género. Desde 9 € por mês já conseguimos ter algum serviço deste género. Obviamente que, tipicamente, estes valores do básico serve para testar. Depois, entre o Pro ou o Advanced, podemos ter aqui soluções que nos garantem toda a orgânica que podemos querer para um site de e-commerce. Pagamentos online. Aqui é normalmente onde todos nos arrepiamos um pouco, porque nós não vemos quase nada a acontecer, mas muitas vezes ficamos com alguma margem. E ficar com margem para qualquer empresa nunca soa bem, não é? Então estamos aqui a falar realmente de métodos de pagamento.
Obviamente que nós estes métodos de pagamento já os conhecemos, portanto, o multibanco, o nosso histórico multibanco, o PayPal também já tem há alguns anos, Visa, Mastercard, transferência bancária, e nós poderíamos perfeitamente ter a coragem de ir diretamente a um banco nosso e dizer, olha, preciso de efetuar pagamentos no meu site. E então negociar com o banco e ter um sistema de pagamentos através do banco, diretamente. No entanto, existem duas alternativas que nos potenciam a automatização desta orgânica entre pagamentos. Como é que isto funciona? Bom, o cliente faz a compra, existe um gateway, portanto, uma zona de pagamento online, que esta gateway vai comunicar diretamente com a nossa entidade financeira, com a nossa instituição financeira. E com esta passagem automatizada de informação, nós recebemos, portanto, o montante que nos é devido e pode ficar depois derretida aquela percentagem que falei há pouco nestas entidades que fazem a automatização dos pagamentos. Okay? E aqui já estamos a falar de vários tipos de pagamento, não só limitados a este que falámos agora. E aqui então estamos a falar de plataformas como Stripe, EasyPay, PayPal, Alipay, existem diversas e cada uma pode fazer sentido de acordo com o mercado que vamos atingir. Porquê? Porque as formas de pagamento podem ter custos diferentes, percentagens de comissão diferentes. E há que entender o custo de cada uma, o plano em termos de evolução, mais uma vez plano, o plano de evolução de vendas para ver quando é que faz sentido até alterar de parceiro, sendo que nos métodos de pagamento, quanto mais constantes formos e aprendermos, porque muitas vezes é necessário crescer com as plataformas, pode fazer sentido ainda assim identificarmos alternativas para melhorarmos. Como alternativa ainda a estas plataformas, gostava de colocar o ponto CIBS. E porquê CIBS? Bom, para o espectro nacional temos de facto o pagamento MBWay e MB, que faz todo sentido. Hoje não ter MBWay num site de e-commerce pode descer as vendas facilmente a 20% a 35%. É um número a reter muito importante, porque de facto é exponencial o crescimento da utilização da MBWay para e-commerce. E estão a surgir também novidades para quem tem serviços de subscrição. Em MBWay vai ser possível utilizarmos o MBWay com subscrição a longo prazo e com autorização diretamente no telemóvel, é fantástico. Mas quem vai e focando na exportação, aqui podemos ter também custos muito interessantes e muito baixos quando utilizando a plataforma de pagamentos da CIBS. E aqui é onde realmente o nosso sistema de pagamentos nacional pode fazer bastante diferença, quando escolhemos, obviamente, os cartões de crédito para pagamento. É aqui um extra que coloco aqui que realmente há que olhar a possibilidade de colocarmos a integração de CIBS, sendo que já é uma integração que requer programação. Ainda assim, a documentação está também disponível, portanto, acessível a qualquer programador para implementar nos nossos e-commerce. Como tinha prometido, aqui já completamente em minúsculas, em caps lock de uma ponta à outra, o parceiro para delivery, realmente é verdade que podemos mudar ao longo dos tempos e devemos estar focados com estas otimizações ao longo do tempo. No entanto, é tão crítico que realmente faz sentido ter aqui tudo em caps lock, porque temos aqui várias necessidades
para identificar. Desde logo a integração, então, como vimos, com o nosso e-commerce, para tracking das encomendas, a questão dos custos e onde é que entrega, CTT com parceria ANS pode entregar em todo o mundo, por exemplo, DPD já não em todo o mundo, mas tem preços agressivos para algumas partes da Europa. E aqui o ponto realmente é que estes dois providers conseguem fazer a integração, por exemplo, com a plataforma que há pouco mostrei, com o Jumpseller. E agora, como último ponto, como foi prometido, e sem combinarmos aqui com o Henrique e com a IP, vamos também falar aqui um bocadinho de como acelerar o nosso negócio fora de portas. Bom, obviamente que nós conhecemos aqui o mercado nacional, mas de facto existem conceitos aqui de growth hacking, é disto que estamos a falar, é como acelerar o nosso negócio focado aqui no digital. E vamos ver que conceito é que estamos aqui a falar muito rapidamente. Não vamos aqui falar em teorias, mas no fundo é perceber que temos uma conjugação de aprendizagem com melhorias constantes e perceber onde é que está o nosso ouro, onde é que realmente devemos apostar. Portanto, metodologia de efetuar, aprender, efetuar, aprender, efetuar, aprender e executar de forma muito ágil, de forma muito rápida. Isto é de facto a forma como hoje empresas de grande volume, e estamos a falar nas grandes digitais, mas não só, na distribuição, como é o caso de Whirlpool, como é o caso de outras marcas muito, muito conhecidas no mercado, estão a atuar perante a necessidade digital hoje. Posso, por exemplo, partilhar que hoje faça determinado volume de feedbacks numa Amazon, algumas marcas reconfiguram os seus produtos para atender a essas necessidades. Porque realmente os feedbacks que temos em sellers como marketplaces, neste caso, como a Amazon, têm realmente um impacto no negócio todos os dias. Obviamente que eu estou a falar de volumes estratosféricos, mas ainda assim, para a nossa realidade e para acelerar, é ótimo, porque realmente temos mais agilidade, podemos aqui agilizar processos e encurtar aqui tempos de aprendizagem. Normalmente no marketing tradicional executávamos, planeávamos, executávamos, colocávamos em ordem e depois no final, passados 2 anos, íamos ver os resultados de grosso modo. Não. Hoje estamos a falar de otimizações que podem acontecer de dia para dia e com resultados imediatos. Onde? Em todas estas áreas. A imagem aparece aqui um pouco desfocada, peço desculpa, mas no fundo em todas estas áreas que temos aqui a ver. Desde logo, e obviamente que cada vez mais fala, social media, blogs, concursos, PRs, mesmo PRs, os tradicionais e os novos, como toda a área de comunicação, de criação de conteúdo para a web. Marketing de guerrilha, mesmo no marketing de guerrilha, podemos aqui implementar ações de growth hacking. Portanto, todo o sistema de Search Engine Marketing, portanto, quando é pesquisado online, nós conseguimos entender rapidamente que melhorias podemos fazer, como é que devemos configurar os nomes dos nossos produtos no nosso sistema de e-commerce, e se podemos medir ao longo do tempo as melhores técnicas para ir melhorando, porque faz diferença só dizer produto para metais ou produto para metal.
estes pequenos detalhes vamos ver a seguir quando falar de A/B testing, mas de facto todos estes detalhes podem fazer a diferença no acelerar dos nossos resultados online. SEO, obviamente, tudo o que é viral, e aqui estamos a falar também novamente de redes sociais e não só, a usabilidade, porque ter um botão vermelho é diferente de ter um botão verde, e todo o fluxo de navegação nos nossos sites. A analítica, que abrange tudo isto, mas a analítica do ponto de vista diário e constante. E medir todas as ações que estamos a fazer. Se não medimos, não vale a pena estar realmente a desenvolver. Todas as ações de marketing digital, sim, vamos querer medir. E depois culmino com o e-mail, que combinado com algumas destas técnicas que falámos anteriormente, com blogs, PR, algum marketing de guerrilha, pode fazer a diferença. Eu evidenciava aqui, de facto, o Search Engine Marketing, porque continua a ser das ferramentas que têm maior impacto e conversão nos nossos sites, porque já estamos a falar de alguém que procura o nosso produto, a nossa área de serviço, e então faz sentido que trabalhemos a área de pesquisa dentro dos motores de pesquisa com muita atenção, com algum investimento também. Acelerando, aqui temos o A/B testing, e aqui claramente, quando já podemos trabalhar com alguém que pode fazer pequenas alterações no nosso site, alguém dedicado ao marketing digital deste ponto de vista, do ponto de vista de CMS, então aqui podemos fazer um sem número de otimizações. E aqui temos um exemplo default, portanto temos aqui, quando temos uma imagem de determinada cor, passando para outra cor, aumentar a taxa de conversão. Isto feito exatamente na mesma altura, durante o mesmo tempo, com audiências iguais. E, portanto, o A/B testing faz aqui a diferença em pequenos detalhes que, feitos de forma constante e, mais uma vez, medidos de forma constante também, vai fazer a diferença na nossa otimização também do e-commerce. Falando de A/B testing, não podia deixar de passar por esta ferramenta que se chama Optimize, que realmente é gratuita, basta ter uma conta Google para podermos ter acesso a este Google Optimize, e obviamente temos de ter algumas tags, portanto algum código que entra dentro do nosso site, muito fácil de configurar e que realmente pode fazer impacto no nosso e-commerce. Aqui um exemplo efetivo de um teste de A/B testing. Temos aqui uma versão original e uma versão com benefícios, e vemos aqui o dobro da taxa de conversão. Portanto, isto é dizer, e isto é um exemplo da minha casa, temos aqui um exercício em que a segunda versão, uma versão que tem um texto diferente, só por ter um texto diferente e alguns emojis, tem 97%, 90% de probabilidade de ser melhor do que uma outra versão que apenas tinha a oferta comercial em si, tinha um preço arriscado com 6 meses de oferta. Portanto, realmente, e isto é um teste feito aqui em 2 semanas, para entendermos que realmente, neste caso, é o facto de falarmos no benefício trazido para o cliente, portanto a estratégia de marketing aqui mudou, e portanto, mas mudou graças realmente aos números, portanto, muito derivado dos números que podemos extrair destas ferramentas, que são ótimas para quem adora marketing digital, como é o meu caso. E
isto tudo com que equipa, não é? Portanto, será o diretor-geral que agarra e faz? Será o estagiário que está a começar e faz? Bom, nada mais como identificar os perfis que realmente devemos ter, perfis, não pessoas, não número de recursos humanos, mas perfis que devemos ter dentro da nossa organização. Isto são dados do Google, ok? E o Google propõe que dentro de uma estrutura de e-commerce existam estes perfis. Vamos ver quais. Um responsável pela captação e fidelização de clientes, super focado em campanhas, por exemplo, como vimos anteriormente, de performance. Um gestor de SEO, alguém que sabe trabalhar o CMS, a plataforma de e-commerce, para ter os melhores resultados no ranking de Google e não só, temos que ter atenção a outros motores de pesquisa também. Um gestor de SEM, portanto, há aqui campanhas de investimento também nos mesmos motores de pesquisa. Um gestor de projeto, alguém que identifica as necessidades das nossas plataformas e percebe também, tem uma perspectiva de evolução da plataforma. Um gestor de comércio eletrónico, alguém que está a olhar para o nosso produto online e como é que o consegue promover, de forma a conseguir fazer cross-selling, promoções ao longo prazo. Um gestor de redes sociais, claro, não podíamos passar sem o tema do momento. Alguém é responsável pela compra de meios online, que se cruza ali um bocadinho com o gestor de SEM, obviamente, mas alguém que tem uma visão global de todos os meios no digital. Um webmaster, que no fundo é aqui alguém que gera todas as comunicações que são aplicadas no site, alguém que sabe o status do site quando é feita uma atualização, tem uma visão mais global. Um responsável de qualidade e testes, perceber como é que, quando evoluindo o nosso site, como é que está, e depois também que garante a tipologia, garante a qualidade de exigência para o nosso site. Um responsável de desenvolvimento de grafismos e meios de comunicação, portanto, aqui muito olhar já para um designer que possa garantir a qualidade da imagem, vídeos ou 3Ds, ou ainda e-books. Um redator de conteúdos, alguém que escreve, alguém de origem de comunicação. Alguém de UX, alguém que seja especialista, que tenha experiência na interação com o cliente, alguém que possa fazer aqueles A/B testings que falámos agora mesmo anteriormente, e depois um crítico, que é um analista de dados, alguém que olha para a analítica todos os dias e nos identifica as oportunidades e os problemas também que temos no nosso e-commerce. Se é um produto que não está a ser vendido, porquê? Se há uma área do site que não é visitada, porquê? E alguém que consegue dar respostas aqui a estes números que estão a ser preparados pelas visitas ao nosso e-commerce ou as não visitas também. Também é importante perceber porque é que não temos aqui visitas ao nosso sistema de e-commerce. Lamento terminar com esta mensagem, mas realmente o e-commerce, isto é mesmo só o início. Isto é só abrir um bocadinho a pestana para aquilo que pode ser o e-commerce, mas é uma visão um bocadinho global do que podemos ter aqui como abordagem ao e-commerce. Tudo para explorar e muito para conhecer. Bom, e com esta pergunta termino na hora prevista aqui às 17 horas, com um tempo para perguntas. Muito obrigado, Professor Diogo Silva. Excelente visita a esta complexidade do e-commerce. Sabem que durante alguns minutos temos o chat aberto para poderem pôr as vossas questões, e eu verei até, enfim, que a pessoa também vai ver. Portanto, sintam-se livres para fazer estas questões, porque eu penso que a maneira como o professor acabou é exatamente, diria, que aquela ideia que não pode deixar de estar na cabeça
de qualquer gestor. O e-commerce é um princípio. O e-commerce não é um fim em si, assim como a internacionalização não é um fim. A internacionalização é uma parte integrante de uma estratégia de comercialização, de uma estratégia empresarial, de uma estratégia de marketing, se quiser, e também realçar um outro aspecto que me parece particularmente importante, que é talvez uma área que eu sou particularmente sensível, que é, que o professor Diogo veio aqui sublinhar, que é fundamental conhecer a jornada do consumidor. Nós temos que conhecer como é que o nosso cliente se comporta no relacionamento que tem connosco. Não é só na maneira como ele compra, mas é na maneira como se relaciona, da maneira como ele entende a nossa marca, da maneira como ele entende o nosso produto, da maneira como ele entende a nossa empresa e depois como é que ele se vai relacionar com ela, porque isso é decisivo na forma como nós vamos reter o cliente. E não só reter o cliente, como reter o consumidor. Porque este é um outro critério que muitas vezes nós encontramos confuso na cabeça de alguns empresários. Cliente não é forçosamente consumidor. E consumidor não é forçosamente cliente. E é importante percebermos que os nossos produtos, aquilo que nós comercializamos, muitas vezes se destina a ser adquirido num determinado momento, mas é fundamental perceber quando é que ele é consumido, quando é que esse produto é consumido e por quem é consumido. E muitas vezes esses dados são esquecidos. Quando nós estamos a trabalhar na internet, quando estamos a trabalhar em mercados globais, isso ainda se torna particularmente mais importante, porque é preciso perceber qual é a jornada que o nosso cliente tem de relacionamento com a nossa atividade, para sabermos onde é que vamos ter que dar prioridade aos investimentos. Os recursos são sempre limitados, mesmo as grandes multinacionais têm recursos limitados, os recursos são sempre limitados e, portanto, as prioridades têm que ser muito bem definidas. Como tenho feito também nas outras sessões, queria realçar dois aspectos. Primeiro, uma das atividades a que a AIP se dedica é precisamente a fazer o diagnóstico das empresas, o diagnóstico da situação em que a empresa se encontra, para percebermos como é que podemos, o que é que se pode fazer para acompanhar, para ajudar, para apoiar a empresa ou na transformação digital ou no seu crescimento digital. Vender na internet, como nós às vezes ouvimos falar, por uma questão de simplificação de linguagem, não é ter uma plataforma de e-commerce. Aliás, ter uma plataforma de e-commerce sem ter as condições para gerir a plataforma de e-commerce é estar a dar um tiro no pé e, porventura, até a matar a própria atividade. E, portanto, é importante diagnosticar, saber qual é a situação onde nós estamos, definir objetivos, ou seja, para onde é que queremos ir e como é que vamos lá chegar. E, portanto, temos aqui uma atitude de diagnóstico, definição de objetivos, estratégias a serem implementadas. Essa é uma das atividades a que a AIP se dedica e quer seja para associados ou para não associados. Complementarmente a isto, iremos, no futuro, dar seguimento a este tipo de webinars com especialistas que, de alguma forma, estejam ligados ao nosso enfim, interromper aqui só porque a Cristina Coelho pergunta, gostei muito da apresentação, mas penso que faltou um ponto que penso ser importante e tem exatamente a ver com antes do transporte, ou seja, fulfillment. O que pensam sobre este assunto? Diogo, quer dar uma palavra sobre esta matéria? Sim, Diogo, sugeria que partilhássemos que preparássemos a partilha da tela e a pergunta é, falta um ponto que pensei importante, que tem a ver com o antes do transporte, o fulfillment. O que pensa deste assunto? O fulfillment pode ser bastante interessante para determinados casos em que tenhamos a necessidade de uma distribuição muito direta
diretamente de armazéns, principalmente fora do nosso espaço, como estamos a tratar hoje. Existem vários casos e falo de um caso concreto para me ajudar aqui na resposta. A Amazon tem centros de distribuição que o tratamento de fulfillment pode garantir todo o tratamento, por exemplo, desde a compra à entrega ao cliente final. E neste caso, os custos de armazenamento que temos com determinadas tipologias de produto, obviamente temos aqui sempre fazer o exercício de margens, de custo de produto, tudo mais, mas alguns casos pode fazer todo o sentido pela agilidade, pela capacidade de entrega e satisfação do cliente. Portanto, em alguns casos, o fulfillment pode fazer todo o sentido. Posso dizer, por exemplo, que em algumas empresas onde eu já trabalhei, já utilizámos o fulfillment da Amazon com excelentes resultados. Noutros casos, retirámos mesmo algumas tipologias de produto, porque depende mesmo de toda esta organização, desde as comissões feitas pela Amazon, das rentabilidades que possamos retirar de cada venda e os volumes que também possamos alcançar. Tendo a intenção que, trabalhando com um marketplace como a Amazon, neste caso, os níveis de exigência de estocagem são elevados. Portanto, há que terem atenção nesta estratégia de fulfillment, seja no caso de um marketplace como a Amazon, seja no fulfillment com um parceiro apenas de tratamento da encomenda, digamos assim. Poderemos ter aqui diferentes abordagens, mas ambas podem ser bastante interessantes, principalmente para quem não tem estrutura de armazenagem local. Isso pode ser dos casos mais interessantes e das maiores vantagens para quem está a crescer o negócio. Obrigado, professor. Sim, não sei se haverá mais alguma questão. Penso que não. Nós estamos mesmo em cima também do tempo que tínhamos previsto. Eu não queria deixar de agradecer. Este tema é um tema que daria para mais quase um ciclo de webinars, confesso, porque há aqui de facto muitas temáticas que o professor bem tocou, porque não tínhamos tempo para mais, mas que justificariam de facto aqui um bocadinho mais de aprofundamento, havemos de pensar nisso. Dar-vos nota desta nossa experiência enquanto associação e teve a ver com o crescimento que houve, sobretudo em algumas PMEs, na criação da sua loja online, que ocorreu exatamente durante todo este período da pandemia. Ou seja, nós de 19 para 21 tivemos aqui um crescimento do número das empresas que tiveram que aderir a esta forma de venda, porque toda a outra ficou bastante mais complexa. Mas isso implicou um processo demasiado rápido. Não deu quase tempo para maturação. E depois, em alguns casos, percebemos as consequências que também daí adviram, não é? Nomeadamente todo o processo da definição da plataforma, como já referiu, dos requisitos prévios que não são bem equacionados e depois, enfim, acabaram por ter as suas consequências, todos os canais de distribuição, inclusivamente a definição da linguagem da comunicação, de como do pós-venda, enfim, há aqui N temas, né, que dariam quase para fazer aqui outras sessões. De qualquer forma, dizer que também esta situação pandémica levou, de facto, a que as empresas despertassem para uma alternativa, uma ferramenta que estavam-se a dispor e que grande parte delas não tinha sequer equacionado, pelo menos para os próximos tempos. Neste momento já aprovaram, já têm o bichinho, já sentiram que de facto vale a pena, podemos estar nas duas formas, perfeitamente na convencional, mas também na virtual, e isso também faz com que, em termos do seu próprio posicionamento tecnológico e de crescimento, ajude a posicioná-los de uma outra forma. Por isso acho que ganhamos todos, apesar de tudo, com isso. Por isso eu não queria naturalmente voltar a agradecer ao professor Diogo Silva a disponibilidade para estar connosco, a todos os que nos acompanharam durante esta sessão e durante todo o ciclo. Dizer-vos, como já foi referido, que faremos chegar a informação, as apresentações, aquilo que trabalhamos durante estas 3 sessões,
e que teremos outros desafios pela frente, por isso, se nada tiverem a obstar, teremos todo o gosto em convidá-los a voltar a estar connosco em sessões com esta ou outras temáticas que possam ocorrer. Muito obrigada a todos, obrigado professor, e até breve. Bons negócios. Boa tarde, bons negócios, muito obrigado. Muito obrigado.